Aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Espiritualidade Pura, né? No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre algumas experiências que eu tive com os elementares, os espíritos guardiões da natureza, os protetores, né? Então, essa experiência que eu tive foi muito marcante, foi ali na minha infância, eu tinha em torno de 7 a 8 anos de idade, e foi bem assim, lá no ano de 2000, a Xuxa falou que viu um doente, não sei o que. Podem me chamar de louca, mas eu vi um doente. Aí naquele tempo eu era criança, eu me lembro vendo ela na televisão, ela fez uma comitiva de imprensa para noticiar que estava fazendo um filme, que foi baseado também a partir de uma experiência que ela teve. E ela falou o seguinte, eu me lembro como se fosse ontem, ela falou, olhando para a câmera e falou assim: se você realmente acreditar que doentes existem, que fadas existem, que existe esse mundo mágico, você também vai ver assim como eu vi. Então, eu criança, né, claro que criança tem a facilidade de acreditar com mais facilidade nas coisas, né? Então eu acreditei com muita força naquilo. E todo dia eu ia pro meu quintal, eu costumava brincar, né, com as flores, com as plantas. Aí todo dia eu ia e imaginava um ser mágico aparecendo para mim, um doente, uma coisa assim do tipo. E até que um dia eu tava no quintal e misteriosamente eu vi tipo um louva-a-Deus gigante no terreno baldio ao lado, tinha muito mato, e ele tava voando, aí ele se escondeu, parecia um inseto, um louva-a-Deus, ele se escondeu atrás de uma cancela de pau que tinha. Aí eu fui me aproximando, aí quando eu fui ver, o bicho tirou a cabeça para fora, eu vi que não era um inseto, era um ser humanoide pequeno, tinha roupas medievais, parecia assim um padre medieval, uma coisa assim, e o rosto dele dava... Sei que eu fiquei com muito medo quando eu vi o rosto dele, assim, aliás, eu fiquei com muito medo, né? O rosto dele era engeado, que nem vela derretida, muito pálido, e tinha aquela touca, uma touca preta, assim, típica dos doentes que eu assistia nos desenhos e tal. E ele ficou olhando pra mim, e quando ele botou a cabeça pra fora, e ficou olhando pra mim, eu caí no chão com medo, era pequenininho, aí eu fiquei paralisado de medo, cara. Aí ele botou a mão pra fora e fez assim pra mim, ó, como se estivesse me chamando. Aí ele parou e ficou assim pra mim, me chamando, e eu não fui. Sabe o que eu fiz? Eu saí gritando com medo, eu um doente, não sei o que, mas ninguém acreditou, né, em mim, né? Guardei essa experiência pra mim, e eu fico me perguntando o que seria se eu fosse lá, ele tava me chamando, se eu fosse lá ver ele, né? Então até fiz uma ilustração dele, depois eu vou botar aqui a ilustração do ser que eu vi, não é? Naquele momento. E não foi a primeira vez que eu vi esse tipo de seres, não. Na minha adolescência, como eu tinha uma sensibilidade muito grande para espíritos, coisas espirituais, era muito comum eu ver esse tipo de coisa. E também eu me lembro que uma vez eu estava no quintal de casa, eu estava furando uma planta. Aí eu era bem pequenininho, eu tinha uns 6 anos, acho que era menor ainda. Aí minha mãe falou o seguinte para mim: não faz isso não, que Deus castiga, que eles têm vida, eles são espíritos, não sei o que e tal. Aí eu, como era criança, gostava de furar as coisas, abrir coisas e tal. Eu não liguei muito para isso e fiquei ferindo a planta, abri um buraco na planta lá, no pé de banana, na verdade. Aí de noite eu fui dormir, aí eu tive um sonho, né, que eu tava no quintal. Aí na planta que eu furei, por perversão, assim, tipo assim, uma atitude de criança, infantil, né, sem saber das consequências de coisa, na planta que eu furei, saiu um tipo de água. E essa água era tão pura que saía tipo um arco-íris, tinha uma aura de um arco-íris daquele ferimento que saía da planta. Lembra também um pouco assim de Jesus, né? Jesus que foi perfurado e saiu água e sangue, né? Então, mais ou menos essa visão que eu tive naquele momento, assim, daquela árvore que eu estava judiando. E uma voz apareceu, né? Talvez essa voz seja o elementar da planta, e a voz dizia uma coisa para mim: tudo na natureza deve ser cuidado, deve ser respeitado, porque as plantas são importantes. A energia que elas emanam, eu me lembro que a voz falou tipo assim, a energia que elas emanam, elas servem para para beneficiar todo um contexto, toda uma natureza. Tipo assim, os elementares, eles se alimentam da energia das plantas, assim como nós se alimentamos dos alimentos. Então, tipo assim, quando você fere uma planta, derruba uma planta, você está afetando diretamente o mundo deles. Aí eu comecei a ver nessa água que saía, ao redor dessa água,
desse fluido, eu comecei a ver fadas e doentes em torno desse arco-íris, e de alguma forma eles se alimentavam dos fluidos das plantas, dessa energia. Então desde então eu comecei a ter uma sensibilidade maior para com as plantas e o meio ambiente, desde criança, ter essa questão de não poluir o meio ambiente, sair de casa, guardar meu lixo. Então tudo ao nosso redor, se a gente desenvolver essa sensibilidade, a gente pode se conectar com esses elementados da natureza, com muita facilidade até, mas basta a gente querer, parte muito da gente, de nossa intenção, né? Eu acredito assim, que se você quer realmente ter uma proximidade com os seres da natureza, os devas, os doentes, tal, esse pessoal da quarta dimensão chamada, né? Você vai conseguir, desde que você se purifique e respeite a natureza. Então essa é a mensagem que eu tenho nesse vídeo para passar para vocês. Siga o meu canal aqui, dá um gostei, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com mais alguém que teve uma experiência também com esse tipo de séries, tá bom? Então fiquem com Deus e na paz, até mais.